Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. Amém? Eu também quero dizer que eu me sinto muito honrado de você ter tido a disposição de estar comigo aqui nessa tarde, Um horário diferente aí, glória a Deus, amém? Eu só tenho um problema, essa cadeira aí, meu irmão, tem que ter muito unção para pregar aqui na frente, hein? Que essa cadeira aí é só encostar, né, irmão? Só falta o travesseiro, mas glória a Deus, eu creio que o Senhor vai falar com você hoje à tarde, você vai receber de Deus, vai ficar acordado, aleluia. O pastor me levou ali num restaurante brasileiro ali, tinha até uma feijoada, ninguém comeu feijoada hoje não, né, irmãos? Que aí você já está testando a unção do pregador, né? Aí também... Amém? Mas eu creio que realmente o Senhor vai falar conosco, Estou aqui com um encargo no meu coração para te abençoar. Creio de uma maneira simples, mas de uma maneira poderosa, de uma maneira eficaz. Creio sim que há uma presença de Deus aqui nessa tarde conosco, sabe? Todas as vezes que a gente está num ambiente, envolvido pela presença de Deus, é sempre uma oportunidade para ter um encontro com Deus. Amém? É sempre uma oportunidade para ouvir a voz de Deus. E eu queria realmente que você tivesse esse coração aqui nessa tarde. Esse é um encargo do meu coração. Quando eu viajo, eu sou um pastor local. Como o pastor Napoleão disse, pastorei uma das nossas igrejas lá na Inglaterra, na cidade de Swindon, mas quando eu viajo, eu gosto de fluir nessa questão profética. Eu creio que o Senhor vai me usar aqui nessa tarde hoje, nessa área, amém? Mas por trás do profético sempre tem um coração, e o coração é um coração de relacionar-se com Deus. É um coração que entende que não tem nada mais importante na nossa vida cristã do que nós ouvirmos a voz de Deus. Amém? E nesses dias eu tenho falado muito sobre isso, Eu tenho falado mais do que falar sobre o profetizar, eu tenho falado da importância de você como cristão, de você como filho de Deus, como filha de Deus, de você realmente ter discernimento da voz de Deus. Você ter discernimento da voz de Deus. Sabe, essa é a minha oração aqui nessa tarde. Mais do que vir aqui para aprender algo, mais do que vir aqui para ouvir uma boa pregação, espero que sim, mas, sabe, eu quero que você esteja aqui com uma expectativa no seu coração, eu queria até que a gente orasse por isso, que Deus vai falar de maneira pessoal com você. Amém? Esse é o meu alvo aqui hoje, é realmente ativar os seus ouvidos espirituais para que você possa realmente ouvir Deus falando de maneira pessoal com você, amém? Posso orar por isso? Vamos orar juntos em concordância para que realmente o Espírito Santo possa falar com você, possa falar com cada um de nós, Eu vou estar orando aqui, mas eu queria que você, onde você está aí, você orasse nessa hora e você falasse para o Senhor, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o Espírito Santo falando comigo. Eu quero ter uma convicção. Deus falou algo comigo aqui. Amém? Senhor, ó Deus, eu quero abençoar, meu Deus, cada um dos teus filhos, ó Pai, que está aqui nessa hora, Senhor. Ó Deus, eu quero declarar sobre cada um deles, Senhor. Ó Deus, que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Senhor, ó Deus, eu quero declarar, ó Deus, sobre cada um deles, ó Pai. Ó Deus, que nessa tarde eles vieram aqui para ter um encontro com Deus. Eles não vieram aqui para ouvir um pregador de fora, não. Eles vieram aqui para ter um encontro com Deus, para ter um encontro com a voz de Deus. Senhor, ó Deus, eu oro para que o Senhor possa falar de maneira direta, de maneira pessoal ao coração de cada um deles, Senhor. Ó Deus, eu oro nessa hora, Senhor, ó Deus, que o teu Espírito possa fluir de tal maneira nesse lugar, Pai, que nós possamos ser envolvidos pela tua doce presença, Pai. Que a presença do teu Espírito, ó Deus, possa nos aconchegar nessa tarde, ó Pai. Ó Deus, e o Senhor possa realmente falar, ó Deus, ao nosso coração nesse lugar, Senhor. Quero te abençoar, eu quero declarar que os seus ouvidos são ouvidos espirituais. Ô Espírito Santo de Deus, ô Espírito Santo de Deus, defaço cova ramashi, re malassore manara, xererebicanta rabassore biarabahai, nefalabassore bicanta rabaxe balabassore bicanta rabahai e falabahai. Oh Espírito Santo,
Espírito Santo, eu sinto o Senhor falando comigo algo, né, para algumas pessoas aqui nessa tarde. Eu sinto o Senhor me dando como que uma visão de uma pessoa com um ouvido entupido, né? Igual como você está viajando, às vezes de avião, e você, quando está descendo ali, fica por um momento com o ouvido entupido, e de repente tem um estalo assim, e a sua audição volta ao normal. E o Senhor me dá uma visão dessa maneira, como que alguém com o ouvido entupido, e de repente aquele estalo e a pessoa passa a ouvir. E eu sinto no meu espírito que o Senhor vai fazer isso aqui na vida de algumas pessoas aqui nessa tarde. Sabe que há pessoas aqui que talvez você, quando fala assim, você vai ouvir a voz de Deus. Talvez você nunca teve essa experiência. Há pessoas aqui nessa tarde que você nunca teve essa experiência, com uma convicção plena de falar, não, Deus falou comigo. Seja de qual forma foi, seja através da palavra, seja numa pregação, seja de maneira audível, seja através de um sonho. Mas você nunca teve essa experiência de falar, não, Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. E eu sinto que o Espírito de Deus está dizendo, né, para essas pessoas aqui nessa tarde, que essa tarde ela vai ser uma experiência de porta para você. Uma experiência onde os seus ouvidos espirituais vão ser abertos, onde você vai ganhar um novo nível de discernimento espiritual para ouvir a voz do Senhor, amém? Né? Onde você está aí, queria até orar, sabe, especificamente aqui, se você puder fechar os seus olhos aí onde você está, e se há alguém aqui que você, de repente, reconhece, não, eu acho que eu nunca tive essa experiência com convicção plena de falar, não, Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus, de alguma maneira eu ouvi a voz de Deus. Mas se você não teve essa experiência, né, coloca a mão no seu coração, e eu queria orar por você, ou se você tem muito raramente essa experiência, gostaria de avançar nisso, coloca a mão no seu coração e deixa eu fazer uma oração especificamente por você, amém? Né, para que você possa avançar nessa experiência, nessa intimidade. Espírito Santo, Pai, eu quero abençoar os teus filhos, Senhor. Quero declarar, meu Deus, ó Pai, que nessa tarde, ó Deus, é uma tarde de breakthrough, Lord. É uma tarde, Senhor, onde pessoas aqui terão mesmo essa experiência de porta. É uma tarde, ó Deus, onde ouvidos espirituais serão abertos. Senhor, ó Deus, eu quero abençoar cada um que está com a sua mão no seu coração e declarar, ó Deus, um romper nessa área, um romper nos ouvidos espirituais, no discernimento espiritual da voz de Deus. Eu te abençoo, eu declaro que você vai ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amém? Sabe, quero te estimular a crer nisso, amém? Crer que a presença de Deus está aqui, crer que o Senhor está aqui, crer que Ele é o maior interessado, né, em falar conosco de uma maneira viva, de uma maneira pessoal. Amém? Crer que Deus é um Deus que fala. Amém? Eu sempre digo, e a gente sempre fala isso, na verdade, que nós não temos uma religião, nós temos um relacionamento, amém? Né? Cristianismo não é uma religião exatamente, né? Cristianismo é um convite para você andar com Deus, é um convite para você ser um seguidor de Jesus, né? Agora, como é que é possível a gente seguir alguém que você não escuta a voz dele? Como é que é possível você seguir alguém que você não consegue ouvir a direção, que você não sabe aonde é que está te chamando para ir, entende? Então a gente precisa entender, e eu sempre falo isso, que ouvir a voz de Deus, essa capacidade de ouvir a voz de Deus, tem que ser algo que tem que ser central para nós. Tem que ser central, não pode ser algo ocasional. Sabe, às vezes a gente só coloca, né, na esfera de ouvir a voz de Deus, às vezes experiências sobrenaturais ou algo assim que você acha que é mais significativo, mas deixa eu te dizer, todas as vezes que Deus fala com você é significativo. Amém? Todas as vezes que Deus fala com você é importante. Né? Eu tenho um livro que eu escrevi que chama 5 Sentidos de um Povo Profético, e eu falo nesse livro que todas as vezes que Deus fala conosco, aquilo ali se torna, ou precisa se tornar, um marco espiritual na sua vida. Amém? Agora, o que eu falo que é um marco espiritual? Eu gosto de fazer a ilustração de que um marco espiritual é como aqueles alpinistas, né?
Como você pode ver, eu não sou nenhum esportista, mas, como me denuncio aqui, mas o que acontece? Às vezes você vê aquelas propagandas ou algum filme de alpinismo, né? E você sabe como eles fazem. Eles colocam aquelas cordas de segurança nos ganchos na rocha, não é verdade? Né? E aí eles vão subindo e vão ali colocando os ganchos de segurança. E os ganchos de segurança eles são muito importantes. Por quê? Porque se você resvalar o pé, se você, por algum motivo, deslizar, você pode até cair, mas você vai ser segurado pela corda de segurança e pelo gancho. Aí você vai firmar a sua posição e vai continuar a escalada. Agora, se não tiver gancho de segurança, já era. Não é verdade? Deixa eu te dizer, essa é a importância de você ter marcos espirituais na sua vida. Eu digo que os marcos espirituais, eles são como que esses ganchos de fé. Eles são ganchos que foram fixados na rocha que é Cristo. Amém? São ganchos que foram fixados nas suas convicções em Deus. Né? São ganchos que foram fixados através das experiências que você teve com Deus, onde Deus falou com você. Onde Deus falou com você. Então nós precisamos ter mais dessas experiências. Porque quanto mais você tiver essas experiências de ter uma convicção, não, Deus falou isso aqui comigo. Né? Eu estou fazendo isso aqui porque foi uma direção de Deus. Não, eu estou aqui porque Deus falou que aqui é o meu lugar. Amém? Quando você tem isso, você tem uma outra segurança. Você não é abalado pelas circunstâncias. Né? Ou pelo menos você não é levado por elas. Você pode enfrentar, e todos nós vamos enfrentar desafios, todos nós vamos ser checados, né, pelas circunstâncias da vida, nas nossas convicções em Deus. Amém? Mas se você tem marcos que são fincados realmente na rocha, se você tem realmente essas convicções de momentos onde Deus te deu uma direção clara, onde Deus falou com você está numa posição de muito mais convicção, de muito mais segurança, né, do propósito de Deus na sua vida. Amém? Mas isso, querido, tem que ser desenvolvido. Tem que ser desenvolvido. Nós precisamos cultivar o nosso relacionamento com Deus. Relacionamento, ele envolve o quê? Né, tenho certeza que de repente tem um curso de casais aqui, um encontro de casais, sempre que você vai falar de relacionamento, né, para casamento, a gente fala de investir tempo. Não existe relacionamento sem a disposição de investir tempo naquele relacionamento. Seja qual relacionamento for, seja no casamento, seja uma amizade. Né? Às vezes você quer que o fulano seja seu amigo, aí você fala, não, mas ele não me liga, ele não lembra de mim, mas você liga para ele. Você investe tempo nessa amizade, você se dedica a essa amizade, porque relacionamentos eles precisam ser cultivados, eles precisam receber um investimento de tempo. Amém? E assim também é o nosso relacionamento com Deus. Agora, relacionamento com Deus, em outras palavras, entre outras coisas, né, envolve o quê? A nossa vida de oração. Agora, a nossa vida de oração é uma vida de comunicação com Deus, né? Orar, a gente às vezes fala o quê? Né? As pessoas falam muito isso, né? Orar é falar com Deus. Ok, mas só que na verdade eu prefiro um outro conceito. Eu falo, orar é se relacionar com Deus. Orar é comunicar com Deus. E comunicar envolve duas coisas. Envolve com certeza o falar, mas envolve o quê? Envolve o ouvir. Não tem coisa mais frustrante do que você conversar com uma pessoa que só ela que fala, não é verdade? Né? Não tem graça. Tem que ter um equilíbrio ali. Tem hora de falar, mas tem hora de ouvir também. Amém? E na verdade a gente gosta, o relacionamento fica legal quando o outro tem disposição de te ouvir mais. Não é verdade? Amém? Né? Então deixa eu te falar, sabe, a gente às vezes precisa ter esse shift no nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de oração, e entender que a nossa vida de oração não é simplesmente o falar, mas é também o ouvir. O ouvir. Esses dias eu preguei uma palavra na nossa igreja, eu falei sobre Jesus como um modelo perfeito de comunicação, né? Se você pensar sobre Jesus, a Bíblia diz que Jesus, evidentemente, ele fazia as obras que o Pai fazia. Ele falava as palavras que ele ouvia do Pai. Agora, de onde é que ele conseguiu esse nível de conexão? Mas Jesus era Deus. Eu preguei justamente sobre isso. Nós precisamos ser desafiados a entender que a vida que Jesus viveu na terra, ele viveu
realmente como um homem. Como um homem. Ele se despiu da sua glória. Amém? Ele se despiu da sua glória. Ele se despiu da sua divindade. E ele veio à terra como um homem. Nascido pelo Espírito. Amém? Um homem que foi batizado no Espírito Santo, no momento do seu batismo nas águas. Amém? Tudo que ele fez aqui foi no poder do Espírito Santo que veio habitar nele no momento do seu batismo. Ok? Então nós precisamos entender isso. Para entender o quê? Então a vida e o relacionamento que Jesus tinha com o Pai, a unidade de comunicação que Jesus tinha com o Pai, é possível para mim e para você hoje ter com o Espírito Santo. É possível. Amém? E esse foi o grande segredo do ministério e da vida de Jesus. Por que onde Jesus ia, ele impactava? Porque onde Jesus ia, né, evidentemente, a coisa acontecia. Porque ele andava debaixo da direção do Pai, o tempo inteiro. Ele falou isso várias vezes nos evangelhos. Você pode olhar olhar e ler os evangelhos, às vezes com esse olhar. Deixa eu entender aqui como é que era o pai direcionando o filho. Vou te dar um exemplo, né? Alguns exemplos aqui. Se você lembrar, muitas vezes a Bíblia diz que Jesus passou a noite orando no monte. Ele foi para o monte sozinho orar. E se você reparar, eram momentos cruciais. Por exemplo, quando João Batista foi decapitado e vieram avisar para ele. Se você continuar lendo, você vai observar que a próxima coisa que ele fez foi ir para o monte orar sozinho. Porque aquilo ali era um marco espiritual que tinha acontecido. E ele sabia disso, né? Agora, outro momento chave. Antes de Jesus escolher os 12 apóstolos. Olha lá na sua Bíblia, você vai descobrir o que ele estava fazendo. Exatamente antes. A Bíblia diz, ele passou a noite orando no monte sozinho. Aí a Bíblia diz que ele desceu do monte e escolheu os 12 apóstolos. Você entende? O que você acha que ele estava fazendo lá? Qual que era o motivo de oração? Eu creio que ele estava buscando a direção completa do Pai. Amém? Né? A confirmação. Amém? Então você tem que entender que nesses momentos que Jesus tinha, era esse momento para falar, era orar é falar, orar é interceder, mas orar também é ouvir. Amém? Orar é cultivar esse relacionamento, né? É cultivar a presença de Deus, né? É você ser consciente da presença de Deus. E o ideal realmente, o nosso desafio é ter isso durante todo o dia. Essa que é a glória, esse que é o alvo, porque é assim que Jesus viveu então. Né? Jesus também não orava simplesmente, eu fui lá no monte orar. Isso é importante, mas ele vivia na consciência da presença. Na consciência da presença. Na consciência de que, se eu estou na dúvida que agora eu posso fechar os meus olhos e eu posso pedir a direção para o Pai. Amém? Sabe, você precisa viver assim. Já pensou coisa maravilhosa? Já pensou como é que seria a sua vida se você pudesse ter esse nível de comunhão com o Espírito Santo, ter esse nível de relacionamento, em que todas as vezes que você tivesse que tomar uma decisão, você tinha convicção que você podia fechar os seus olhos e que Deus ia dar uma direção clara para você? Amém? Pensou coisa maravilhosa? Eu gosto de dizer, eu falo o seguinte, que os meus maiores fracassos, as minhas maiores derrotas aconteceram quando eu falhei em ouvir a voz de Deus. Ou quando eu ouvi e fingi que não ouvi, né? Que tem isso também, né? Ou decidi desobedecer. E da mesma maneira, os meus maiores acertos foi quando eu decidi parar e ouvir de Deus. Ouvir uma direção, só me mover debaixo de uma direção, debaixo de uma convicção. Amém? Então é tão importante você cultivar isso. Você ter essa decisão no seu coração. Essa decisão de ter esse nível de comunhão, esse nível de relacionamento. Né? A vida cristã é a vida de alguém que é guiado pelo Espírito. Né? Eu disse nessa pregação o seguinte, eu quero repetir para você o que eu falei, a conclusão foi algo que Deus falou comigo. Falou, olha, Jesus é o modelo perfeito de um homem nascido de novo, batizado no Espírito Santo, que viveu uma vida cheia do Espírito e guiado por Ele. Só isso. Só isso. O que significa que está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance. Amém? Nós precisamos crer nisso.
Amém? Mas isso vai o quê? Dessa decisão de entender que cristianismo é mais do que uma religião. Cristianismo é mais do que você vir no culto uma vez por semana. É mais do que você ir na célula. É mais do que você fazer o cursão, o CTL. É você entender que você precisa cultivar intimidade. E que ao cultivar essa intimidade, ao desenvolver essa intimidade, ao desenvolver essa habilidade de você poder parar e ouvir de Deus, você vai ter uma convicção. Que Deus vai guiar você à vontade dele. E a Bíblia diz que a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Amém? Vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então todas as vezes que nós pararmos, ouvirmos e seguirmos a vontade de Deus, você vai estar no lugar do sucesso, você vai estar no lugar da sua realização, você vai estar no lugar da sua plenitude, você vai estar no lugar, sabe, da maximização do seu potencial em Deus. De fazer aquilo que Deus chamou para fazer, de ser aquilo que Deus chamou para ser. Amém? Mas você precisa o quê? Buscar isso. Buscar essa convicção no Senhor. Buscar esse nível de relacionamento. Pedir para Deus falar com você. Amém? Sinto uma palavra para você, querida. Não sei o seu nome. Amém? Sinto o Senhor dizendo para você que nesses dias Ele como que vai te chamar para esse nível de intimidade. E Ele vai falar verdades a seu respeito. Eu sinto o Senhor dizendo para você que Ele vai revelar verdades a seu respeito. Verdade que muitas vezes o inimigo tenta ocultar de você. Mentiras que o diabo tenta implantar no seu coração, mas em relação à sua identidade, em relação àquilo que Deus tem para você. Mas eu sinto o Senhor dizendo para você que nesses dias Ele está como que expondo a verdade, de tal maneira dentro do seu coração que as dúvidas que você tem hoje, elas vão ser completamente extinguidas do seu coração. Por quê? Porque a verdade vai vir e vai destruir toda mentira. A verdade vai vir e vai destruir toda confusão. A verdade vai vir e vai destruir toda insegurança em relação ao futuro. E você vai ser alguém de convicções arraigadas em Deus, que sabe o que o céu está falando a seu respeito, qual que é a opinião de Deus a seu respeito. E você vai ser guiado por ela. Amém? Sinto o Senhor dizendo isso para você, que o Senhor te abençoe. Amém? Mas então, queridos, é importante a gente avançar nessa direção. E eu queria compartilhar aqui rapidamente 3 coisinhas para te ajudar nesse processo. Amém? Depois nós vamos investir aqui um tempo em oração. A primeira coisa é, aprenda a eliminar as muitas vozes. Aprenda a eliminar as muitas vozes. Sabe, eu digo que a gente vive num mundo barulhento, não é verdade? A gente vive numa geração onde o silêncio incomoda. Não é? Ninguém gosta de ficar no silêncio. Se está tudo silêncio, você liga uma música. Porque não pode ter silêncio, muitas vezes. A gente vive num mundo barulhento. Mas se você quer realmente avançar nesse processo de discernir a voz de Deus, de avançar na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus, você precisa eliminar as muitas vozes. Eliminar, aprender a eliminar, sabe? É igual aqueles filmes, aqueles filmes de esportistas, aqui o negócio é esporte aqui para todo lado, E às vezes eu lembro, às vezes esses filmes aí de esporte e tal, antes do cara bater lá a bola pro gol, antes dele rebater no beisebol, às vezes eles fazem aquela cena, do cara fechando o olho, e aquela multidão que está gritando, de repente tudo silencia e ele tem aquele foco completo ali no que ele está fazendo, Deixa eu te falar, é mais ou menos isso que nós temos que aprender a fazer. Sabe, tem tantas vozes concorrendo para roubar nosso coração. Tem tantas vozes concorrendo para ser a voz mais alta na nossa vida. Amém? E nós temos que ter esse entendimento que nós precisamos, então, para ouvir a voz de Deus, eliminar as muitas vozes. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, 10, se você puder abrir a sua Bíblia comigo aí, 1 Coríntios 14, vamos ler aí do 10 ao 12. Diz o seguinte: realmente há diversos idiomas no mundo, contudo nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não compreendo o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala tal pessoa, e ela estranha para mim.
Assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Então a gente sabe que, por exemplo, a Bíblia diz, né, que o dom profético é para edificar a vida da igreja, ou seja, é para edificar os irmãos. Né, não é para nós. Todo dom espiritual ele não é para nós, né, ele é para a edificação da igreja. Ele é para a edificação das pessoas à nossa volta. Mas para você fluir em qualquer dom, principalmente no profético, você tem que entender que você precisa falar a mesma linguagem do céu, vamos dizer assim. Você tem que ser capaz de eliminar as muitas vozes para o quê? Focar o seu coração naquilo que Deus está falando. Ouvir da parte de Deus. Nós precisamos ouvir da parte de Deus. Então, nós temos que ser capazes, então, de checar os nossos ouvidos espirituais e entender que quando você nasceu de novo, você se tornou um ser espiritual. Amém. Sabe? Não mudou nada no nosso corpo, no nosso físico. Nós sabemos que essa mudança ainda está por vir, né? Quando o Senhor voltar e nós recebermos o nosso corpo glorificado. Amém? Mas algo aconteceu poderoso. Nosso espírito foi ressuscitado. Amém? Nosso espírito foi ressuscitado. E junto com isso você recebeu olhos espirituais, ouvidos espirituais. Sabe, a nossa vida, ela verdadeiramente, acho que lá em São Paulo eles fizeram um jejum esses dias com esse tema, ela deveria ser naturalmente sobrenatural. O sobrenatural, ele precisa ser a primeira opção na nossa vida. Por quê? Porque nós fomos agora criados como um ser sobrenatural. Né? O seu espírito foi recriado, renasceu. Ele agora é eterno, em Deus. Então, para você e para mim, a primeira opção precisa ser o sobrenatural. Mas você já viu como não é a primeira opção? Mas por que não é a primeira opção? É porque a voz das circunstâncias fala mais alto. A voz daquilo que você está enxergando fala mais alto. Mas nós não somos chamados para andar por isso. Mas para não andar por isso, você tem que ser capaz do quê? De fechar os seus olhos, de fechar os seus ouvidos para o natural e entender que você tem um chamado da parte de Deus para ser guiado na sua vida de maneira espiritual. Isso significa que às vezes Deus vai, por exemplo, falar coisas com você ou te dar direções que talvez elas não vão fazer sentido no natural. E você tem que ficar preparado para receber essas direções, o quê? Por quê? Porque você não foi chamado para andar no natural, você foi chamado para andar de maneira sobrenatural, amém? Mas isso só vai acontecer quando a gente tiver o quê? Uma abertura no coração para ser guiado por Deus dessa maneira. E entender qual que é a voz que está falando conosco. Sabe, eu me lembro que no início da minha conversão, ainda lá em Goiânia, lá na igreja, lá na Videira e tudo mais, com o pastor Naor Pedrosa, no início dos Radicais Livres, eu aprendi uma coisa com ele que eu nunca esqueci. Ele falou para mim, olha, todas as vezes que vier um pensamento na sua mente para te abater, para causar incredulidade, desânimo, isso é o diabo falando com você. E eu me recordo disso como se fosse ontem. E essa é uma regra que a gente tem que guardar. Sabe, porque da mesma maneira que Deus fala conosco, o diabo também fala conosco, ou quer falar conosco. E nós precisamos o quê? Decidir quem que nós vamos ouvir. Identificar essa voz. Amém? Identificar quando é o diabo que está falando conosco e rejeitar. Amém. Rejeitar a voz do inimigo. Sabe, essa também é uma grande questão. Você tem que saber a voz de quem que você está ouvindo. Sabe, eu falo, né? Claro que essa é uma ênfase para mim, então às vezes eu enxergo, em tudo eu enxergo isso. Mas eu falo que até a queda aconteceu, né? Por quê? Porque Adão e Eva decidiram escutar a voz errada. Não foi isso? De certa maneira, não podemos ver dessa ótica. Né? Duas vozes falaram ali com eles. A voz de Deus e a voz da serpente. E eles decidiram escutar a serpente. Olha lá, vamos ler isso lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Agora a serpente era mais astuta do que qualquer dos animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher, será que Deus disse realmente, não deves comer de nenhuma árvore do jardim? Então, olha só, o diabo sempre trabalha distorcendo o que Deus falou. Por isso você tem que guardar. Irmãos, quantas vezes nós deixamos o diabo roubar coisas que Deus já falou conosco?
né? Coisas que Deus já falou para você. Mas de repente aquilo ali cai na gaveta do esquecimento. De repente você tinha tanta convicção daquilo ali e de repente a coisa se esvai. Né? Não deixe isso acontecer com você. Porque foi o que aconteceu com Adão e Eva. Deus falou uma coisa claramente, deu uma direção, falou uma convicção. Mas de repente o diabo chega com astúcia, falando, mas será que foi isso mesmo? Mas espera aí, será que Deus chamou para isso mesmo? Será que ele falou foi isso mesmo? E é muitas vezes assim que ele trabalha, colocando o quê? A semente da dúvida dentro de nós. E alimentando aquela semente. E para você se proteger dessa semente da dúvida, você tem que ter novamente o quê? Convicção. Não, foi isso que Deus falou. É o marco. É o marco espiritual. Não, Deus falou comigo. Está anotado aqui. Você anota o que Deus fala com você? Se não anota, deveria começar urgentemente. Amém? Estou fazendo uma mentoria aqui só sobre isso. Estou chamando de mapa profético. Estou ensinando as pessoas a anotar todas as vezes que Deus falou com você. Porque isso vai ser a sua maior arma de defesa. Contra as mentiras do diabo, contra os enganos, contra o diabo tentar te desviar do propósito. Então você tem que eliminar as muitas vozes. A primeira voz que a gente tem que eliminar é do diabo. E não é difícil eliminar, porque ele sempre vai vir para produzir confusão, ele sempre vai vir para produzir incredulidade, ele sempre vai vir para causar abatimento. E nós precisamos o quê? Rejeitar isso rapidamente. Não alimenta isso dentro de você. Não alimenta. Sabe, não começa a conversar com a serpente. Muitas vezes a gente fica conversando com a serpente dentro de nós. Não fica conversando com a serpente. Vai dar errado. Não, eu acho que vai dar errado mesmo. E tal. Ixi, olha aquilo ali, olha agora a crise aí e tal. Isso aqui, você está conversando com a serpente. Rejeita isso. Não é essa voz que você tem que seguir. Não é essa voz que você tem que escutar. Você tem que escutar a voz de Deus falando no seu espírito. Amém? Você tem que escutar a direção do céu. Você tem que escutar o que Deus falou com você. Não deixe o diabo te enganar. Te enganar. Porque ele não vai aparecer lá, de chifre e tal, e fala, não, eu sou diabo, eu vou falar algo aqui para você para desviar você. Não, você vai repreender. Eu imagino. Amém? Ou sai correndo, um dos dois, mas alguma coisa vai acontecer. Mas deixa eu te dizer, muitas vezes ele coloca, às vezes, na boca de pessoas também. Não é verdade? De uma maneira sutil. De uma maneira sutil. Sabe, uma coisa que sempre me impressiona é como Pedro, Pedro, num momento, ele é usado para trazer a maior revelação de todas. Quando Jesus pergunta quem ele era para os discípulos, e de repente Pedro fala, eu sei, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí o Senhor fala, não foi carne nem sangue que te revelou, o Espírito do meu Pai. Então o cara recebeu a maior revelação de todas, a revelação que todo mundo precisava receber, que Jesus era o Filho de Deus, veio à terra como um homem. Ele recebeu, foi boca de Deus, foi boca do Espírito ali para falar isso. Agora, pouco tempo depois, ele teve que ser repreendido. A mesma boca, o mesmo homem, a mesma pessoa, falando com a mesma pessoa, teve que ser repreendido pelo Senhor, quando o Senhor disse que ele iria para a cruz, e Pedro não aceita, e fala, não, de modo nenhum, Senhor, isso vai acontecer contigo, e o Senhor fala na cara dele, sem rodeios, arreda de mim, Satanás, não cogita das coisas de Deus, mas das dos homens. Então você veja, a mesma pessoa, discípulo de Jesus, amava Jesus, foi numa hora usado por Deus, na outra hora usado pelo diabo. Literalmente. Amém? E qual que é a importância? A importância é nós termos o discernimento. O discernimento, peraí, eu tenho que ter sensibilidade no meu espírito para entender quem que está falando ali comigo. Quem que está falando? Eu tive uma experiência, falando disso, e do diabo tentar falar conosco. Eu tive uma experiência no início da minha conversão, que eu nunca me esqueci, com a minha mãe muito amada, e era uma excelente mãe, já faleceu há muito tempo. Mas quando eu me converti, ela se opôs muito
duramente contra a minha conversão. Eu fui a primeira pessoa que se converteu da minha família, ninguém era convertido. Então foi um choque para a família tradicional, católica e tal. E aí minha mãe nunca aceitou, né? Ou pelo menos não no início. E aí teve um dia, e eu me converti com mais ou menos 20 anos, aí eu já saía à noite, voltava de madrugada, minha mãe não estava nem aí, né? E aí eu convertia para a igreja, e um dia lá, depois do culto, ia para uma vigília, aí liguei para avisar, não, você ficou fanático e tal, aquele negócio, né? Não, volta para casa, tá tarde, para ficar nas boates lá até 3, 4 da manhã, podia, né? Mas para ficar orando na casa de um irmão, não podia, né? E aí ela estava conversando comigo no telefone, né? E eu ouvindo ali, aí ela começou a falar coisas bem pesadas para mim e tudo mais. E me deu uma indignação, e eu falei, gente, a minha mãe me ama. Eu pensei na minha mente, né? Minha mãe me ama, isso aqui não é minha mãe, isso aqui. E aí me deu um estalo. Falei, isso aqui é o diabo falando comigo, é o diabo. Né? Aí, graças a Deus, eu tive sabedoria, né? Que eu não sou Jesus. Eu até falei a ré da Satanás, irmãos, mas eu tampei, naquela época era o telefone, né? Não tinha celular. Eu tampei o telefone assim, irmãos, uma indignação, falei, cala a boca, Satanás! Falei, de jeito. Aí, irmãos, eu peguei o telefone, minha mãe estava muda do outro lado, fiquei até preocupado. Nossa, amarrei minha mãe lá em casa, vou ter que voltar para cá agora para desamarrar, terminar. Mas ela calou, falou, não, tá bom, pode ir, não tem problema, não, mudou assim, na hora, né? Foi uma experiência que eu tive, né, que eu estou te falando aqui, né, que eu discerni, não, essa aí não é a voz da minha mãe, está na boca da minha mãe, tem a tonalidade da voz, tonalidade, né, né, a tonalidade da voz da minha mãe, mas não é a minha mãe falando comigo, é o diabo, amém? Sabe, essas coisas são sutis, mas se você tem o discernimento, você não deixa o inimigo te enganar. Amém? Então, primeira coisa, você tem que eliminar as muitas vozes. Elimina essas vozes. Elimina a do diabo em primeiro lugar. Elimina as vozes das circunstâncias. Elimina tudo aquilo que te atrapalha ouvir a voz de Deus. Você está aqui, você é cristão, e a essência da vida cristã é ser guiado pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito, em outras palavras, é o quê? Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Então, primeira coisa, elimina as muitas vozes. Segunda coisa, entenda que Deus fala de dentro para fora. Né? Deus fala de dentro para fora. Por quê? Porque Deus habita em nós. Deus habita em nós. Sabe, a primeira vez que aconteceu isso foi justamente através de Jesus. Né? Quando o Espírito veio e ele recebeu o batismo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito desceu sobre ele como pomba e permaneceu nele. Até então, na velha aliança, só havia visitação do Espírito. Mas em Jesus começou o quê? Começou o milagre da habitação, né, da nova aliança. Então hoje o Espírito ele habita em nós. Eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Ele não vai embora, a pomba não vai embora. Não tem nada que assuste ela para ir embora. Amém? A Bíblia diz, você sabe, em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16 diz, não sabeis vós mesmos que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita no meio de vós, habita em vós. Você é templo do Espírito Santo. Né? Deus habita dentro de você. Por isso, quando Deus fala conosco, Ele fala de dentro para fora. Ele fala no nosso espírito, ele não fala na nossa mente, não é a voz da sua consciência, não é a voz da sua mente, mas é uma voz que fala dentro de você. E nós precisamos o quê? Desenvolver a habilidade para discernir essa voz, para discernir o nosso espírito, para distinguir entre a nossa alma e o nosso espírito, que você aprendeu lá no cursão. Nem entender que é Deus falando com você no seu espírito. O diabo vai tentar falar com você de fora para dentro na sua mente. Mas Deus fala de dentro para fora no seu espírito. E quando você entende essa diferença, você avança muito no seu nível de maturidade cristã. Você avança no seu nível de maturidade cristã. Amém? Amém. E na sua capacidade de comunicar com Deus. De conversar com Deus, de ouvir a voz de Deus. Sabe, pratique.
né, esse hábito de parar para ouvir a Deus. Né, lá na Inglaterra, lá na nossa igreja, na verdade, ainda era uma igreja internacional, tem mais de 25 diferentes nacionalidades dentro da igreja, 25 a 30. E uma coisa muito diferente, pelo menos para mim, não sei qual que é o hábito aqui dos irmãos, mas é que o inglês ele ora muito silencioso, né? Ele não é igual a maioria de nós brasileiros, né? Que nós gostamos de um gritinho, né, irmãos? É só no Pentecoste, na canela de fogo, né? Mas o inglês ele é mais silencioso, né? E muitas vezes a gente estava numa roda assim e eles ficam parados, né? Aí no começo eu ficava assim, o que está acontecendo aqui? Alguém vai orar aqui? Quem que eu grito? Eu vou gritar aqui, me segura. Né? Mas eu entendi, né? Muitas vezes, né? Até mesmo para você orar, você precisa ser guiado por Deus também na sua oração. Existe o lugar, com certeza, para aquela oração intercessória, para aquela oração, vamos orar, irmãos, por isso aqui, por aquilo, faz parte também. Mas também existe o momento, né, na oração ali, de você parar, falar, Senhor, o que é para mim orar agora? Espírito Santo, o que está no teu coração? Compartilha aqui comigo. Me dá uma direção até para orar, porque a Bíblia diz, nós não sabemos orar como convém, mas Ele ia nos ensinar. Amém? Através do Espírito, né? Então nós temos que ter esse entendimento que o Espírito Santo habita em nós, que Ele quer nos ajudar nesse processo todo de comunicação, que Ele quer sim destruir as mentiras do diabo na nossa mente, né? Que Ele quer nos levar pelas veredas da justiça, como diz a palavra. Mas para tudo isso acontecer, nós precisamos dessa sintonia fina, de sintonizar o seu espírito, né, com o Espírito de Deus, que habita dentro de você, que está dentro de você. Deus fala. Amém. E você pode ouvir. Eu vim aqui lá da Inglaterra para te falar isso. Por quê? Porque se você acreditar nisso, isso vai revolucionar a sua vida. Amém. Isso vai revolucionar a sua vida. Amém? E quando você acredita nisso, entende a importância, né, aí vem o terceiro ponto aqui que eu quero compartilhar com você para a gente concluir e orar, que eu chamo de sintonia fina. Nós temos que entender que existe sim uma sintonia fina. A Bíblia diz lá em João 10, 27 a 28, eu gosto muito dessa passagem, estou sempre falando disso nas minhas lives aí no Instagram. João capítulo 10, versículo 27 e 28, diz o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Né? Nós somos ovelhas do Senhor, amém? Você é ovelha de Deus. Mas qual que é a consequência disso? É que a ovelha conhece a voz do pastor. Ele as conhece e elas o seguem. Eu não sei se aqui não deve ter muita criação de ovelha, igual tem lá na Inglaterra. Aqui tem criação de ovelha? Pouco, né? Lá tem muito. Onde eu moro, lá tem muito. Sempre, né, eu faço caminhada em parque lá e sempre tem criação de ovelhas lá e tudo mais. E a ovelha ela é um animal completamente diferente, né? Se você, não sei se alguém que é de Goiás, tem alguém goiano aqui? Tem alguém que não é goiano aqui? Não, tô brincando. Tem, amém. Né? Então a gente lá no Goiás, né, como diz o goiano, né, nós estamos acostumados com vaca, né? Agora, ovelha é um animal completamente diferente de vaca. É um animal muito mais sensível. Né? E é interessante realmente você ver esse processo dos pastores ali conduzindo as ovelhas. Né? Eles não vão atrás cutucando, né, igual o vaqueiro. Ele vai na frente falando. E a ovelha vai seguindo ele. Né? Vai seguindo a voz, né, do pastor de ovelhas. Amém? É outro relacionamento. Não é um relacionamento onde você é empurrado. É um relacionamento onde você é convidado. Amém? Você precisa entender isso, porque isso muda o seu nível de relacionamento com Deus. Muda o seu relacionamento com Deus. Quando você ganha intimidade, quando você discerne a voz do bom pastor, quando você entende que Ele quer te levar pelas águas de descanso, pelos pastos verdejantes, por que você não vai querer ser guiado por essa voz? Né? Se você tem convicção
que Deus te ama, que Deus é por você, que Deus não é contra você, que Deus é bom. Todo o tempo, Deus é bom. Amém? Então, nós só precisamos discernir essa voz e seguir essa voz. E às vezes o que falta é o quê? É sintonia fina, é sintonizar o rádio. É sintonizar o rádio do nosso espírito. Né? Hoje não tem mais, né, aquele negócio de antigamente, aí que você vê que você está ficando velho, né? É que na minha época tinha aqueles radinhos, né, de rodar, né? Tinha uma faixinha aqui, tem alguém que é desse tempo aqui, irmãos? Não, já começou tudo digital. Sabe, né? Eu andava no carro, né? Estava lá no carro, você ficava girando o negócio, né? E ficava aquela barrinha lá, com um negócio mais velho, né, irmão? Tem um negócio, né? Se nossos filhos veem isso hoje, eles falam, que é isso? É um tiranossauro rex aqui, que é isso? É, exato, né? Então ficava aí, se você lembra, justamente, né? Que o pastor Napoleão disse aqui, ficava um chiadinho, né? Ficava chiando. Aí até você ir sintonizar ali, aí você tinha que ficar tentando sintonizar, até que você achava o ponto certinho ali da estação, aí o som ficava limpo. Não é verdade? Deixa eu te dizer, você sabe, às vezes o nosso processo de discernir a voz de Deus é mais ou menos desse jeito. Primeiro, você tem que entender que o rádio não está quebrado. Amém? Né? O rádio tá bem, você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo dentro de você, você recebeu um novo coração, amém? Você quer o céu, você quer as coisas de Deus, você é ovelha, você não é bode, você não é cabrito, você não é touro, amém? Você não é, você é ovelha do Senhor, você quer, tenha certeza disso, você quer a vontade de Deus. Não aceite essa mentira, não, eu não quero, não, a vontade de Deus é diferente da minha. Não é, porque só um tolo não ia querer o melhor para ele. Não é verdade? Sabe, então você quer, mas às vezes o quê? Falta essa sintonia fina, o rádio está chiando aí, não está na estação, e fica chiadeira, e é tanta gente falando, e é tanta confusão, e é tanta voz, não é verdade? Nos nossos jovens aí, quantas vozes... Na internet, no Instagram, não é verdade? Cada vez mais o diabo está fazendo o quê? Produzindo confusão. É a quantidade de informação de hoje em dia, a quantidade de vozes. Hoje em dia não tem mais, ninguém assiste mais televisão. Está acabando, vai acabar. Agora é mídia social, é Instagram. E é o quê? É vídeo de 10 segundos, 15 segundos. Quantos que um adolescente assiste ali em 1 hora? Fica ali 1 hora, 2 horas ali no Instagram, no TikTok, não é verdade? Quantas pessoas diferentes, quantas mensagens diferentes ele não recebeu? Então, isso está sendo multiplicado. Por quê? Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer te deixar desintonizado. Quanto mais confuso você tiver, quanto mais voz tiver dentro da sua cabeça, quanto mais gente estiver falando com você, mais difícil é você fazer igual aquele jogador de beisebol lá e silenciar o estádio todo. É Deus. O que Deus está falando? Qual que é a direção do Espírito? Qual que é a vontade de Deus? Amém? Porque quando você silencia tudo e sintoniza e tem convicção, meu irmão, você vai embora. Você persevera. Por quê? Porque nós somos ovelhas. Todos nós aqui queremos fazer a vontade de Deus, eu creio. Se você está aqui, sábado, 3 horas da tarde, para ouvir um pastor que você nunca tinha visto na vida, é porque você quer fazer a vontade de Deus. Tenho certeza disso. Mas às vezes o quê? Há uma confusão. Às vezes há o chiado, é muito chiado. Não, mas será que é isso mesmo? Será que foi isso que Deus falou mesmo? Será que é isso que Deus tem para mim mesmo? Mas será que é isso? Por quê? Porque uma vez que você tem convicção plena, as vozes silenciam. E a dúvida não entra mais. A dúvida não entra. Aquilo que você tem convicção plena, sabe, a dúvida não entra. Você se torna ali um escudo da fé. As suas convicções se tornam o seu escudo. Você precisa disso. Você precisa dessa sintonia fina. Você precisa dessas convicções, desses marcos espirituais. Eles é que fazem a diferença na sua caminhada cristã. Quem não tem eles, irmãos, uma coisa que me frustra muito, não sei se sou só eu, talvez eu luto com isso na minha vida e rejeito e não gosto,
né? Ou se qualquer pastor se sente assim, mas uma coisa que eu fico assim, tão chateado é quando eu vejo irmãos que são inconstantes, e que às vezes, sabe, Deus falou com o sujeito, você estava lá, você viu acontecendo, e ele sabia, e por um tempo ele andou com a convicção plena daquilo. Aí, de repente, você passa ali meia dúzia de semanas sem conversar com o sujeito, você encontra com ele, ele é outra pessoa. Ele é outra pessoa, ele perdeu tudo aquilo. Perdeu todas aquelas convicções e está perdido de novo. Esses dias, encontrei com um rapaz que era da nossa igreja, e ele se revoltou, não sei o quê e tal, e falou um tanto de besteira, e saiu da igreja. Aí acabou que, infelizmente, ele divorciou da mulher, e confusão, lascada. Aí, do nada, encontro ele lá num local, no meio da rua. Aí ele foi falar comigo, e ele falou 5 minutos comigo, me deu uma angústia. Angústia de ver o quê? Falei, não é possível que esse cara está perdido desse jeito. Não é possível. Sabe, um homem de Deus, uma pessoa cheia do Espírito, como é que se perdeu? Como é que perdeu a identidade? Como é que perdeu as convicções? Por que está com essas dúvidas de novo? Não, nós já conversamos sobre essas dúvidas há 5 anos atrás. Lá na minha sala, nós conversamos sobre tudo isso, nós chegamos juntos em Deus, numa conclusão. Mas de repente você encontra a pessoa 5 anos depois, 10 anos depois, ela está com as mesmas dúvidas. Por quê? Porque o diabo roubou. O diabo arrancou os marcos, tirou os pinos da rocha. E isso faz você o quê? Ter uma vida de inconstância. Uma hora você quer uma coisa, não, outra hora você quer outra coisa. Uma hora você quer voltar para o Brasil, outra hora você quer morar aqui o resto da vida. Uma hora você quer isso, outra hora você quer ir lá para a Europa. Outra hora você não sabe se casa ou se compra bicicleta. Não é? Não, rejeita isso. Sabe, rejeita isso. E a melhor maneira de rejeitar isso é trabalhar no seu relacionamento com Deus e buscar ter convicção. Convicção daquilo que Deus falou com você. E se Deus falou, anota, grava, registra, escreve na sua Bíblia, escreve no espelho do armário, sabe? Põe um adesivo na testa, faz qualquer coisa. Mas não perde. Não perde, não deixa o diabo vir roubar. Mantenha a sintonia. Mantenha a sintonia fina na rádio certa. Mantenha a sintonia na rádio certa. Não deixe o diabo causar chiado na sua convicção com o Pai. Sabe por quê? Foi esse o segredo de Jesus. Não tinha chiado. Não tinha chiado. As obras que eu faço são as obras do Pai. Você quer conhecer o Pai? Olha para mim que você vai ver o Pai. Não faça as minhas obras, eu faço as obras do Pai. Eu não falo as palavras que eu te digo, são as palavras que eu ouvi do Pai. Não tinha chiado na comunicação, então não tinha dúvida, não tinha hesitação. Não tinha. Não seria maravilhoso viver assim, irmãos? E isso é o convite de Deus para nós. Isso é o que Deus espera de nós. Isso é a vida do crente nascido de novo, cheio do Espírito, que é guiado pelo Espírito. Sabe, esse tem que ser o nosso alvo. Sintonizar, ouvir a voz. E o melhor, o bônus, é que sempre que você ouve a voz de Deus, ela cria coisas dentro de você. Não é verdade? A voz de Deus, ela é uma expansão da própria presença de Deus. A própria presença de Deus. Então, todas as vezes que Deus fala com você, algo é realmente como uma onda ali. Literalmente, como uma onda sonora, tem uma onda espiritual que te carrega. E, na verdade, tem mais um ponto aqui para mim concluir, que é esse. A presença, ela carrega a voz. E a voz carrega a presença. Aconteceu um evento interessante, ainda no Velho Testamento, lá em Números 11, versículo 24 e 25, que diz o seguinte, olha, então Moisés saiu e disse ao povo o que o Senhor tinha dito.
E reuniu 70 dos seus anciãos e mandou-os ficar à volta da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, falou com ele, e tomou parte do poder do Espírito que estava sobre ele e colocou sobre os 70 anciãos. E quando o Espírito desceu sobre eles, eles profetizaram, mas não fizeram mais, de novo. Por quê? Porque não tinha habitação, só visitação. Aquilo ali foi uma visitação. Mas qual foi a consequência da visitação? Profetizaram. E o que é o profetizar? É o ouvir e o falar. Amém? Agora, se agora tem não visitação, mas habitação, o profetizar tem que ser constante. Por quê? Porque o ouvir tem que ser constante. O ouvir tem que ser constante agora. Porque agora é habitação. Não é mais visitação, meu irmão. É habitação. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, quando a coisa dá tudo certo e é uma maravilha, Ele está com você. E quando dá tudo errado, você está lá no fundo do poço, Ele está lá no fundo do poço também. Amém? Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Você precisa crer nisso. E entender que todas as vezes então que você ouve de Deus, todas as vezes que você ouve a voz do Senhor, a presença dEle, ela te inunda. Todas as vezes que você sente o toque da presença, isso também é um convite para você ouvir. Para você ouvir. Ouvir de Deus, ouvir a direção, ouvir a voz do Senhor. E todas as vezes que Deus fala, coisas são criadas dentro de você. Não é? Sabe, não é maravilhoso? Não é maravilhoso você pensar que Deus criou todas as coisas falando? Falando. Quando você pensa na criação, e você pensa, não, mas peraí, como é que Deus criou as coisas? E às vezes a gente pensa, vamos voltar lá atrás na criação, e às vezes a gente imagina, Deus criando as árvores, como que um carpinteiro aqui criando essa tábua aqui dessa mesa. Ou criando os céus, o pôr do sol, como se fosse o quê? Um artista pintando um quadro. Mas não, Deus é Deus, Ele não precisa nada disso, Ele só precisa falar. Ele disse, haja luz. E houve luz. Ele criou todas as coisas falando. Amém? E esse princípio, eu creio que ele é válido. Quando Deus quer criar coisas na sua vida, Ele faz isso falando. Mas você precisa escutar. No nosso caso, eu creio que nós precisamos escutar e aquela voz precisa reverberar dentro de nós. Isso é a oração de concordância, isso é concordar com Deus. Não é simplesmente botar algo ali no papel e repetir. É mais do que isso. É quando você entende que Deus está falando aquilo. Deus está falando com você. E quando você diz o amém para aquilo que Deus está falando, e você concorda com Deus, e você expressa isso também com a sua voz, aí há uma unção envolvida naquilo, porque você está em concordância com aquilo que Deus está falando. E aquilo que foi criado no céu é trazido à realidade na terra. Amém? É por isso que o Senhor nos orientou na sua própria oração do Pai Nosso, que nós precisávamos o quê? Orar. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Sabe, o céu depende da sua concordância num certo aspecto. Mas para concordar, você precisa ouvir primeiro. Como é que você vai concordar com aquilo que você não ouviu? Então, por isso, eu quero concluir com isso. Sabe, lembra, você é ovelha do Senhor, amém? Você é ovelha de Deus e você recebe o convite de Deus todos os dias pela manhã, sabe? Agora é a nova aliança, é habitação, não é visitação. Você não vive de conferência, você não vive de culto ungido. Glória a Deus pelas conferências, glória a Deus pelo culto ungido, glória a Deus pelo pastor que prega a palavra no seu coração, porque Deus usa, amém? Mas nós agora estamos na época da habitação, é Deus conosco, é o Deus Emanuel, é o Deus em nós, amém? É o Deus em nós. E quando você entende isso, que aonde você está, Ele está com você, quando você entende isso, que Ele pode te direcionar em tudo, quando você entende
né, que em tudo na sua vida você pode pedir direção para Deus. Sabe, eu não sei se aqui tem muito doido, lá na Inglaterra tem muito doido. Quantidade bem maior do que no Brasil, não sei porquê exatamente. Mas, mas tem, né, a maioria deles se comporta direitinho, né, mas eles são biruta, né, não se engane. E a gente tem vários na igreja, né, eu amo eles. Normalmente eles me encorajam, mas normalmente. Esses dias teve uma lá que endoidou para o outro lado. Eu tive até uma ordem de restrição para não chegar perto de mim. O negócio foi feio. Mas, enfim, normalmente eles não são violentos, não. Aí teve um deles, né, que a gente tinha, agora nós não estamos mais com isso, já tem um tempo, mas a gente chamava de Mission House, e o escritório da igreja era numa casa, no térreo, e a gente alugava os quartos para famílias que estavam chegando, às vezes não tinham como se estruturar, e o pessoal ficava lá, alugava um quarto, ficava um pouquinho até arrumar um emprego e tal, e mudava de lá, né? E nessas brincadeiras aí, então, a gente recebeu um desses abençoados lá, né? Que tinha um parafuso a menos, né? Mas aí uma das coisas dele é que ele orava por tudo, né? E aí eu combinei com ele não tinha dinheiro para pagar de nada, né? Eu falei, não, vou fazer o seguinte, você podia dar pelo menos, só até para ele não se sentir, né, assim, eu falei, dá 3 horas de trabalho voluntário no escritório da igreja. Não, beleza, tal. Aí eu chegava lá, ele descia lá, 10 horas da manhã, ele chegava lá, cabelo assim, de roupão, ele ia de roupão, aí trabalhar no escritório da igreja, e aí ele botava uma pilha de livro assim, colocava o computador aqui e ficava aqui, né, de roupão. Eu chegava lá, estava o cara lá de roupão, com a pilha de livro, eu falei, e agora, o que eu falo agora com ele? Eu falo ou não falo? E aí ele também morava lá, né, ele ia para cozinhar, aí ele ia fazer um sanduíche. Aí ele ia fazer o sanduíche, aí ele falava assim, Espírito Santo, eu faço de mussarela ou de presunto? Aí ele fala, não, fala comigo, Deus. Aí ele fala, não, amém, Senhor, me ajuda a fazer esse sanduíche, porque eu não sei fazer, me ajuda. Aí ele pegava, ele orava, aí eu olhava, né, falava, não, esse cara é doido demais, meu Deus do céu, né? Aí você sabe que um dia eu estava falando isso e Deus falou comigo. Deus falou comigo, ele pode ser doido, mas ele depende mais de mim do que de você. Porque ele ora até para fazer um sanduíche. Ele quer saber a minha vontade até para fazer um sanduíche. Se eu tivesse orando isso toda hora que eu fosse comer, irmãos, eu estava melhor na foto, eu acho. Mas essa é uma área que a gente quer ignorar. Quer ignorar a voz do pastor. Aí você, em vez de ir para o pasto viajante, você vai para o brejo, né? Mas deixa eu te dizer. Então, sabe, Deus falou comigo. Deus falou comigo, olha, esse é o padrão, né? A brincadeira à parte, não é maravilhoso? Não seria maravilhoso se a gente dependesse de Deus em cada passo? Não significa que você tem que parar, orar, não parar, orar, é coisa de doido mesmo. Mas é aquela sintonia fina no espírito, onde você sabe, não, eu estou caminhando no centro da vontade de Deus, eu estou fazendo aquilo que Deus está me direcionando. Eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou aqui porque Deus tem algo para fazer aqui. Amém? Onde você não perde essa convicção, essa certeza, essa segurança. Foi assim que Jesus viveu aqui na terra. E é assim que eu e você precisamos viver também. Sabe o que eu quero te dizer? Você precisa estar aqui com convicções, você precisa ser uma pessoa de marcos espirituais. Você precisa estar aqui com essa sintonia fina de alguém que anda sendo direcionado por Deus, que está no trabalho que você está, não porque é uma boa oportunidade, ou porque é o que se arrumou, ou porque é o que dá mais dinheiro, mas é porque é a vontade de Deus para você. Amém? Que entende que a sua família, não é só porque é sua família, ou porque casou e não sei o quê, agora tem mais jeito. Não, é a vontade de Deus para você. É que você está nessa igreja, não é porque a igreja é legal, o pastor é joia, que legal e tal, olha que legal. Não, é porque aqui é o seu lugar, porque Deus falou com você. Deus falou com você. Amém?
Sabe, isso tudo são convicções que te levam a andar com essa certeza. Sabe, tudo que eu faço, eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou no centro da vontade de Deus. Sabe, eu quero orar por você nessa tarde. Quero orar para que você possa realmente ter esse desejo no seu coração. De viver dessa maneira. Não seja alguém natural. Não decida as coisas de maneira natural. Sabe, não gaste a sua vida com a mentalidade natural. Entenda, você é ovelha de Deus. Existe um propósito eterno que está ligado à sua vida. Existe. E você só precisa o quê? Se conectar a Ele. Ouvir. É tudo que você precisa, tudo que eu e você precisamos. É aprender a ouvir e seguir. Seguir a voz do bom pastor. Amém? Você tem disposição para ser ovelha? Para deixar o Senhor te carregar nesses dias? Você tem disposição? Sabe, para buscar isso aqui, né? Eu geralmente faço um seminário sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus. E, sabe, eu estou aqui só te atiçando aí o fogo do seu coração por isso. Mas se eu conseguir pelo menos despertar em você, sabe, esse anseio, esse desejo de falar, não, eu tenho que avançar na minha intimidade com Deus. Eu tenho que avançar realmente, ter essas convicções de que Deus falou comigo. Eu tenho que avançar sabendo, não, eu tô dentro do propósito. É por isso que eu faço o que eu faço, do jeito que eu faço. É por isso que eu estou onde eu estou. É por isso que eu moro onde eu moro. É porque eu estou dentro da vontade de Deus. E se não é, busca ela, querido. Busca essa convicção. Busca se alinhar. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Fecha os seus olhos, quero orar por você. Tem como você... E que a gente investisse aqui um tempo em oração, para a gente concluir esse momento. E eu queria que você falasse isso para o Senhor. Que você deixasse, como eu disse aqui, a presença inundar o seu coração nessa hora. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Sabe, o diabo tentou fazer com Jesus a mesma coisa que ele fez com Eva. Questionar o que Deus tinha dito. Da mesma maneira que o diabo chegou para Eva e questionou, mas foi isso mesmo que Deus falou? E ela permitiu o diabo roubar os marcos do coração e caiu. Da mesma maneira o diabo também tentou fazer com Jesus. Se você se lembra, a primeira coisa que aconteceu quando Jesus foi começar o seu ministério, ele foi batizado com o Espírito Santo e, como você sabe, o céu falou, o Pai falou, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Mas logo após isso, você sabe que o diabo veio para testá-lo no deserto. E toda a tentação girou em forma de uma coisa: questionar o que o Pai tinha falado. Se você é mesmo filho de Deus, se lança aqui abaixo, e seu Pai vai te proteger. Se você é filho de Deus mesmo, faz isso, faz aquilo. Será que essa voz falou mesmo a verdade? Será que você ouviu mesmo que você ouviu? Se você é filho de Deus, por que você está passando necessidade aí? Por que as coisas estão tão difíceis aí na sua vida? Se você é filho de Deus, transforma que essas pedras em pães, resolve aí a sua fome. Mas Jesus venceu o ataque da serpente. Jesus foi aprovado onde Eva foi reprovada. Quando ele se levanta e diz: está escrito. Está escrito: o homem não viverá só de pão,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra. Você precisa viver de toda palavra que sai da boca de Deus a seu respeito. Esse é o seu alimento. Isso é o que te dá energia espiritual para permanecer e para prevalecer. É quando você entende que você é chamado para viver de toda palavra que sai da boca de Deus. E nessa hora, nessa tarde, a palavra sai da boca de Deus a seu respeito. Há palavras que já saíram da boca de Deus a seu respeito. Oh, darabassorebicanta rabaxererebianda rabahai. Nalamassorobokova darabahai e falabahai. Eu quero orar nessa hora, para que o Senhor possa trazer à memória palavras que se perderam no meio do seu caminho. Palavras que saíram da boca de Deus a seu respeito. Palavras que saíram da boca de Deus. Convicções que Deus gerou no seu coração, lá no passado talvez, mas que você permitiu se perderem no meio da caminhada. Eu sinto que o Espírito Santo está trazendo alguma dessas frases, algumas dessas promessas de volta ao coração de pessoas aqui nessa tarde. Deixa Ele te lembrar. Deixa o Espírito Santo te lembrar daquele primeiro momento onde você ouviu isso pela primeira vez. Deixa Ele trazer um frescor novo, as convicções do seu coração. As convicções do seu coração. Oh, darabassoderebicanta rabashiriribianda rabahai. Nerebianda rabassoderebianda rabahai. Qual é o seu marco espiritual que você tem que colocar de volta? Qual foi a palavra que Deus te deu e você deixou de acreditar nela? Qual foi a palavra que parece que não passou no teste do tempo? Assim, quando Deus falou com Abraão, mas demorou tanto, que quando o anjo chega e fala então novamente para Abraão, queria abençoá-lo, Abraão responde, mas como? Vai ser um servo meu que vai ser o meu herdeiro. Mas então o céu fala de novo. Não, esse não vai ser o seu herdeiro, mas um que vai sair das suas entranhas. Do ventre da sua esposa vai ser o seu herdeiro. E o Senhor então convida Abraão para sair da tenda e contar as estrelas. Eu creio que naquela hora Deus estava dando para Abraão um quadro profético da promessa. Um marco espiritual, para que sempre que ele estivesse andando pelo deserto, debaixo daquele céu estrelado, ele se lembrasse: não, Deus falou, não vai ser esse servo que vai herdar a minha herança, eu vou ter um filho. Deus falou. Deus falou, Deus falou. Eu sinto que nessa tarde uma das coisas que Deus quer fazer aqui é isso. Há pessoas aqui que você está como Abraão, a promessa se perdeu no meio do caminho, a convicção se esvaiu por entre os seus dedos como uma água que foi embora das suas mãos.
Mas nessa tarde, Deus quer te devolver essa convicção. E a maneira que Ele vai fazer isso aqui com algumas pessoas é que Ele vai liberar um quadro profético aqui no seu coração. Ele já te deu uma palavra no passado, mas hoje Ele vai te dar uma palavra e uma imagem. Uma imagem do seu futuro. Uma imagem profética das promessas que Ele já te deu. Assim como Ele deu naquele dia para Abraão. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa hora. Deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo trazer essa promessa de volta no seu coração. Deixa o Espírito Santo retomar essa convicção dentro de você. Deixa o Espírito Santo abrir os seus olhos espirituais para receber esse quadro profético da promessa. Remana sorobokova namarei halaba sodoborobohoye falabahai. Nerebianda laba soderebi canta rabashe bababalabalabalabahai farabahai. Nerebianda raba sodorobokova dalabahai farabahai farabahai. Receba do Espírito, receba do Espírito, receba do Espírito. Receba convicções novas, marcos espirituais, marcos espirituais. Remanarabá sodorobokova labá sorebiandarabahai falabahai. Nerebiandarabá soderebiandarabahai falabahai falabahai que. Sinto algumas palavras aqui de forma geral. Queria que você ficasse com seus olhos fechados. Mas à medida que eu for liberando essas palavras, se você sentir que alguma delas é para você e você quiser de uma maneira profética responder a Deus, dizendo: Deus, eu recebo de volta a convicção, eu recebo de volta esse marco espiritual. Queria te dar liberdade, se você quiser, para você vir aqui na frente e se ajoelhar aqui. Se alguma dessas palavras for especificamente para você. Eu sinto o Espírito de Deus falando com alguém aqui nessa tarde. Que Ele tem uma família para você. Ele tem uma família para você. Ele tem um casamento para você. E alguém aqui que Deus falou isso com você lá atrás. Mas as frustrações, a demora, as circunstâncias tem questionado essa promessa. E às vezes até para se proteger emocionalmente. Você mesmo tem dito para si mesmo: eu não preciso disso. Não é uma questão de precisar, realmente nenhum de nós precisa. Isso é uma questão que Deus já falou no passado. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Deus quer restaurar essa convicção no seu coração nessa tarde. Deus quer restaurar essa convicção. Há uma pessoa aqui também, eu creio, que quando você foi vir para esse país, o Senhor falou com você, e você tinha uma palavra de Deus, Deus falou com você.
Você vai lá para fazer a diferença. Para fazer a diferença. As coisas aconteceram aqui. Você enfrentou preconceitos, dificuldades. E aquela convicção, aquela ousadia se esvaiu de você. E hoje parece que para você uma vitória já é sobreviver, já é pagar as contas. Mas Deus falou lá atrás. Deus falou que Ele estava te chamando para você fazer a diferença. E Deus está renovando essa promessa para você hoje. Ondorobokova darabasiri ribianda rabahaye falabahai. Narabaso de ribianda rabasiri ribicanta rabahaye falabalabahaye farabarabahai. Nanarabaso de ribianda rasiri bicanta rabahaye falabahai. Eu sinto o Senhor dizendo para uma pessoa aqui que Ele te chamou para ser frutífero. Extremamente frutífero. E Deus te falou isso. Há promessas para você sobre isso. Deus falou. Mas novamente o tempo parece que tem checado, tem empoeirado, tem entulhado, tem questionado essa promessa. E até mesmo o diabo fica tentando te convencer de paralelos, de substitutos para essa promessa. Mas Deus falou. Deus falou. Deus falou. Essa tarde é hora de você abraçar essa promessa e concordar com ela diante dos céus e voltar a ter fé para crer nela. Deus quer liberar fé, porque quando Ele fala, fé é liberada. Quando Ele fala, uma unção é liberada. Quando Ele fala, coisas são criadas no mundo do Espírito. Há um homem aqui, um irmão, que Deus falou com você que você ia ser extremamente próspero, muito próspero, e que a sua vida ia ser um grande canal de provisão para o reino de Deus até mesmo. Deus falou isso com você. Mas novamente o teste das circunstâncias, do tempo, das dificuldades, dos imprevistos, vem como a serpente para questionar: foi isso mesmo que Deus falou? Foi isso mesmo? Será? Mas nessa tarde Deus te trouxe aqui para te dar um quadro profético dessa palavra, para reacender a chama em relação a ela e para te relembrar: sim, Deus falou. E eu não vou viver de circunstâncias, eu não vou viver das minhas limitações. Eu vou viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vivo é disso. Deixa Deus te dar um quadro profético disso. Há um pai aqui, há uma mãe, que Deus tem promessas na vida dos seus filhos. Deus te falou, Deus te deu uma promessa e falou: sua família é uma família sacerdotal. Mas você olha para sua casa e não é essa a realidade que você vê. Você olha para a vida, às vezes, do seu filho e não é essa a realidade que você vê. E novamente, às vezes o diabo mesmo vem com negociações. Não, mas está bom, ele é uma boa pessoa, ele está na igreja. Mas não é isso.
é o que Deus falou. Deus chamou, Deus chamou, Deus chamou. E Deus falou. E você não abre mão daquilo que Deus falou. Porque o que Deus fala é a verdade. É a verdade. Mas alguém tem que concordar aqui na terra. Você mesmo tem que concordar. Você mesmo não pode deixar o diabo roubar de dentro do seu coração as promessas. Defa sokova naramahaye falabahayeke. Remana sorobokova rabashiri ribianda labahaye falabahai. Nessa tarde o Senhor te convida a pegar de volta essas promessas. Pegar de volta essas promessas. E por a última palavra que eu tenho de forma geral, eu sinto uma palavra para uma irmã que você tem batalhado com a sua saúde. Uma hora acontece algo, outra hora é outra coisa. Parece que nunca você está bem na sua saúde. Isso tem limitado as suas atividades, isso tem limitado a sua saúde mental. E novamente parece que o diabo mesmo quer te convencer. Não, está dando para levar. Mas não foi isso que Deus falou. Deus falou que você seria curada 100%. Deus falou que você iria caminhar em saúde. Saúde, na saúde de Cristo. Que talama, roposuribi canta labahaye farabahaye falabahai. Nerema sorobokova labahaye falabahai. Você ia caminhar na saúde perfeita do Calvário. Na saúde perfeita que foi conquistada na cruz. E o Senhor te convida hoje para retomar essa promessa. Para crer, para concordar com o céu. Concordar com o céu. Sabe, se você crê que alguma dessas palavras se aplica especificamente a você, ou se você tem outras palavras e você crê que essa tarde é uma tarde de restauração de convicções, é uma tarde onde Deus está recolocando marcos que foram perdidos no meio da caminhada, recolocando marcos no seu coração. Esses marcos, eles vão ser como trilhos que vão te fazer alinhar a sua vida ao propósito de Deus. Se você sente que nessa tarde você tem coisas que se perderam, que Deus falou e você deixou de acreditar, vem aqui à frente. Se você quiser se ajoelhar aqui ou só vir aqui à frente, eu quero orar por você, quero impor as mãos sobre você, quero orar por você. Se você sente que há algo na sua vida que se perdeu, alguma promessa, algo que Deus falou, que você deixou de acreditar, talvez uma dessas coisas que eu disse, talvez outras que estão no seu coração, mas que você sentiu aí, eu perdi isso, eu preciso retomar. Sai do seu lugar agora, vem aqui à frente, quero orar por você.